Olá pessoal da Opção Play, a gente recebe hoje a doutora Leandra Negreto, que é especialista em endocrinologia e vai falar com a gente hoje sobre jejum intermitente. Bem-vinda, Leandra. Obrigada, uma honra estar aqui. Doutora Leandra, o jejum intermitente, ele é indicado de alguma forma? Bom, o jejum intermitente ele é mais uma estratégia dietética dentro do amplo espectro que a gente tem de vários tipos de dieta já existentes para perda de peso. Então ele é uma estratégia, ele é indicado em vários contextos. Qualquer pessoa pode fazer ou tem alguma restrição? Bom, como o jejum intermitente, na verdade, não existe um protocolo específico, existem estudos observacionais, a maioria deles, que envolve jejuns intermitentes já existentes, como por exemplo no Ramadã, que a pessoa fica da hora do amanhecer até a hora do pôr do sol sem se alimentar. Então, a maioria dos estudos são feitos de forma observacional, vendo como que essas populações reagem. E dentro desse contexto, são poucas as contraindicações. A maior parte da população que comunga daquela crença religiosa faz sem grandes repercussões. É claro que algumas populações estão mais sujeitas a passar mal, a não tolerar, como, por exemplo, pacientes que têm diabetes que são dependentes de insulina, que a gente fala o diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que já usa a insulina várias vezes ao dia. Uma mulher que esteja grávida, ela está mais sujeita à hipoglicemia. Determinadas pessoas que usam corticoide ou insulina, nesse contexto fica um pouco mais perigoso você se submeter a um grande período de jejum. Então, nessas pessoas haveria talvez uma restrição. E quem adere a essa prática do jejum intermitente, nesse período que ela está sem se alimentar, ela pode praticar exercícios, pode continuar uma rotina normalmente, ou ela tem que evitar alguma coisa? Olha, no último estudo que compilou a maior parte dos estudos, que foi uma meta-análise, foi publicado ano passado, em 2017. Dentro desses estudos, eram estudos com N muito pequeno, a quantidade de indivíduos pequena, mas vários deles eram praticantes de atividade física e faziam suas atividades físicas, inclusive se beneficiando do fato de estarem em jejum. É claro que isso não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue fazer uma atividade, principalmente uma atividade física mais extenuante, sem se sentir mais tonto, sem se sentir indisposto, às vezes nauseado pelo fato de estar em jejum, mas várias pessoas conseguem sem grandes malefícios. E essa prática, ela dá resultado para quem quer emagrecer? Bom, o jejum intermitente, existem vários tipos de jejum intermitente. Existe jejum intermitente que você fica 2 dias da semana sem se alimentar, sem beber alimento, inclusive beber qualquer líquido que tenha caloria, e nos demais dias você se alimenta. Tem outros jejuns que você fica do horário que você vai deitar até o horário do almoço do outro dia sem se alimentar. Existem várias estratégias. Como você fica um bom tempo sem se alimentar, mesmo que depois você vai se alimentar, você esteja com muita fome, muito provavelmente você não vai ingerir a quantidade de calorias que você ingeriria num dia normal de dieta. E emagrecimento consiste num déficit energético. Então, se eu diminuir a quantidade de calorias ingeridas e o meu gasto calórico foi maior, eu vou emagrecer. É basicamente uma equação matemática. O jejum intermitente entra dentro dessas possibilidades, em que você vai ficar um grande período sem se alimentar, então não vai ingerir nenhuma caloria, e durante o período que você se alimentaria, você não consegue compensar todo o esforço que você fez. Então, no final da equação, você perde energia, você ingeriu menos calorias do que numa dieta sem restrição de tempo. Então, ele emagrece? Pode sim emagrecer. A maior parte dos estudos mostram perda de peso. É claro que algumas pessoas, por ficarem muito tempo sem se alimentarem, elas têm uma fome exagerada, mas não é a regra, é a exceção. Uhum. E existe como conciliar a rotina, o dia a dia, com o jejum intermitente? A pessoa pode continuar trabalhando normalmente, fazendo tudo que ela fazia antes, ou ela tem que cortar algo da rotina dela? Bom, isso na verdade, quem responde melhor é o próprio paciente. Ele é que vai falar, por exemplo, quando a gente está diante de um paciente que tem longas jornadas de trabalho na qual ele não pode se alimentar.
Então, na verdade, ele já faz um jejum intermitente de forma involuntária, vai ser excelente para a rotina dele. Enquanto outras pessoas se sentiriam muito mal de ter que se privar de alimento por um longo período de tempo durante a rotina delas. Então, assim, é mais fácil, é mais factível um paciente me mostrar a rotina dele e mostrar para o nutricionista, que é ele que vai, na verdade, falar qual a dieta e bolar a dieta do paciente, prescrever a dieta, do que eu impor isso para o paciente. Jejum intermitente não é para todo mundo, é para quem já possui uma rotina que consegue se adequar a isso. Algumas pessoas tentam a todo custo, já que isso está muito em voga agora, se adequar ao jejum intermitente, mas a longo prazo é complicado se a pessoa não tiver uma rotina que permita que isso seja encaixado. Pode acontecer para determinados contextos, como para outros nem tanto. Existe algum limite de horas máximo que a pessoa pode ficar sem se alimentar? Bom, a alimentação é uma forma de sobrevivência, tá? A gente precisa de uma fonte energética para continuar vivendo. A maior parte dos estudos mostram que para a gente conseguir viver, uma pessoa normalmente de 70 quilos, ela teria que ingerir por dia no mínimo 400 calorias. Porém, existem várias pessoas que ficam mais de 24 horas sem ingerir nada, sem grandes consequências. Tanto por exemplo, em alguns jejuns religiosos, que a pessoa não fica só da hora que acorda até o pôr do sol sem se alimentar, fica o dia inteiro, dependendo do que a crença dela prega, sem grandes malefícios. O que eles observam com maior segurança é o intervalo até 24 a 28 horas. Mais que isso, a gente estaria chutando, não existe estudo que mostre segurança. Então é melhor, no máximo que você se expor de jejum é até 24 horas. E além do jejum intermitente, você como endocrinologista, qual uma dica geral que você dá para as pessoas que estão buscando emagrecer? Bom, o jejum intermitente, como eu disse, ele é mais uma estratégia. Para emagrecer, a gente precisa ter um déficit calórico. Você pode conseguir isso de inúmeras formas. A forma melhor e que você vai conseguir levar isso adiante é fazendo a reeducação alimentar. É tentando comer mais coisas naturais, menos alimentos industrializados, ainda mais no contexto que a gente está de alimentos ultraprocessados, fast foods, que são extremamente palatáveis, muito gostosos, de fácil digestão, rapidamente você está com fome de novo. Então, tentar evitar esse tipo de alimento e preconizar alimentos mais naturais, frutas, verduras, legumes. Tentar, dependendo do seu objetivo, eu quero emagrecer, mas não quero perder muita massa muscular. Talvez o jejum intermitente não seja a melhor estratégia, porque durante o tempo que você fica completamente de jejum, você vai catabolizar a massa muscular. Então, dependendo da estratégia, do que o paciente visa, a gente vai mudando a estratégia e vai propondo para ele vários esquemas. Mas, de modo geral, comer melhor, comer um pouco menos em quantidade, em caloria, e tentar fazer isso de uma forma que respeite a sua cultura, a sua personalidade, a sua rotina. Não retirar totalmente da sua rotina os seus alimentos preferidos, aquilo que tem um apego até afetivo para você. Isso vai fazer com que você consiga fazer uma dieta, emagrecer e depois não recuperar tudo isso novamente. Dietas extremamente restritivas a longo prazo são frustras. Então é melhor tentar algo que você consiga levar adiante por mais tempo. É isso, doutora. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Até mais, pessoal.